Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula sobre pontuação. Essa é a aula número 2. Bom, os dois pontos. O uso dos dois pontos, gente, marca uma sensível suspensão da voz numa frase não concluída. Emprega-se geralmente para anunciar a fala de personagens na história de ficção. Por exemplo, ouvindo passos no corredor, abaixei a voz. Podemos avisar sua tia? Não? Também os dois pontos é utilizado, gente, para anunciar uma citação. Por exemplo, bem diz o ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Lembrando o poema de Vinícius de Moraes, tristeza não tem fim, felicidade sim. Além disso, gente, os dois pontos também é utilizado para anunciar uma enumeração. Por exemplo, os convidados da festa que chegaram são Júlia, Renata, Paulo e Marcos. Os dois pontos também são utilizados, gente, antes de orações apositivas. Tem um aposto. Vejam aí. Só aceito com uma condição: irás ao cinema comigo. Também é utilizado, gente, para indicar um esclarecimento, resultado ou resumo do que se disse. Marcelo era assim mesmo. Não tolerava ofensas. Resultado: corri muito, mas não alcancei o ladrão. Em resumo, montei um negócio e hoje estou rico. Observação, gente. Os dois pontos costumam ser usados na introdução de exemplos, notas ou observações. Veja aí os exemplos. Parônimos são vocábulos diferentes na significação e parecidos na forma. Exemplos: ratificar, retificar, senso e senso, etc. Nota: a preposição per, considerada arcaica, somente é usada na frase de per si, cada um por sua vez, isoladamente. Observação: na linguagem coloquial, pode-se aplicar o grau diminutivo de alguns advérbios. Cedinho, melhorzinho. E também, gente, os dois pontos são utilizados na invocação de correspondências. Por exemplo, prezados senhores. É no vocativo. Nós podemos utilizar a vírgula e também nós podemos utilizar os dois pontos na correspondência, ok? Vejam aí, prezados senhores, dois pontos. Convidamos todos para a reunião, etc. Vejam aqui o uso da vírgula, né? Atenciosamente, vírgula, a direção. Olha aí, gente, o ponto final, né? O ponto final representa a pausa máxima da voz. A melodia da frase indica que o tom é descendente. Emprega-se principalmente para fechar o período de frases declarativas e imperativas. Veja aí os exemplos. Façam um favor de prestar atenção naquilo que irei falar. Nas abreviaturas, exemplos: senhor, cia, que significa companhia, né? O ponto de interrogação, gente, é utilizado ao final de qualquer interrogação direta, ainda que a pergunta não exija resposta. A entonação ocorre de forma ascendente. Olha os exemplos. Onde você comprou este computador? Quais seriam as causas de tantas discussões? Por que não me avisaram? Observação, gente. Não se usa ponto interrogativo nas perguntas indiretas. Por exemplo, perguntei quem era aquela criança. Observação. Note que o ponto de interrogação pode aparecer ao final de uma pergunta intercalada entre parênteses. Por exemplo, trabalhar em equipe, que um contesta. É a melhor forma para atingir os resultados esperados. O ponto de interrogação também, gente, pode realizar combinação com ponto admirativo. Por exemplo, eu? Que ideia! O ponto de exclamação. Bom, gente, o ponto de exclamação é utilizado após as interjeições, frases exclamativas e imperativas. Ele pode exprimir surpresa, espanto, susto, indignação, piedade, ordem, súplica, etc. Possui entonação descendente. Como as mulheres são lindas, pare, por favor. Ah,
Que pena que ele não veio. Observação. O ponto de exclamação, gente, substitui o uso da vírgula de um vocativo enfático. Quando eu quero chamar a atenção, né? Vejam aí. Ana, vem até aqui. Eu poderia colocar vírgula aí, mas quando eu quero enfatizar o vocativo, eu utilizo a exclamação, ok? Bom, gente, as reticências. Elas são utilizadas para marcarem suspensões de frases, devido muitas vezes a elementos de natureza emocional. Empregam-se para indicar continuidade de uma ação ou fato, o tempo passa, para indicar suspensão ou interrupção de pensamento. Vim até aqui achando que, para representar na escrita hesitações comuns na língua falada. Vamos jantar amanhã? Vamos. Não, pois vamos. Não quero sobremesa. Porque eu não estou com vontade. Também é utilizado, gente, para realçar uma palavra ou expressão. Por exemplo, não há motivo para tanto mistério. Para realizar citações incompletas, o professor pediu que considerássemos esta passagem do hino brasileiro, deitado eternamente em berço esplêndido. Para deixar o sentido da frase em aberto, permitindo uma interpretação pessoal do leitor. Estou certo, disse ele, piscando o olho, que dentro de um ano a vocação eclesiástica do nosso Bentinho se manifesta clara e decisiva. Há de dar um padre de mão cheia. Também, se não vier em um ano, saiba que as reticências e o ponto de exclamação, sinais gráficos ou subjetivos de grande poder de sugestão ricos em matizes melódicos, são ótimos auxiliares da linguagem afetiva e poética. Seu uso, porém, é antes arbitrário, pois depende do estado emotivo do escritor. Bom, gente, os parênteses, né? Os parênteses, eles têm a função de intercalar no texto qualquer indicação que, embora não pertença propriamente ao discurso, possa esclarecer o assunto. Eles são empregados para separar qualquer indicação de ordem explícita, comentário ou reflexão. Olha o exemplo aí. Zeugma é uma figura de linguagem que consiste na omissão de um termo, abre parênteses, geralmente um verbo, fecha parênteses, que já apareceu anteriormente na frase. Eles também são utilizados para incluir dados informativos sobre a bibliografia, o autor, ano de publicação, página, etc. Olha o exemplo aí. O homem nasceu livre e em toda parte se encontra sob ferros. Olha aí, gente. Do Rousseau, né? Do Contrato Social e outros escritos de São Paulo, a editora, né? 1968. Os parênteses, gente, são utilizados também para isolar orações intercaladas com verbos declarativos, em substituição à vírgula e aos travessões. Por exemplo, afirma-se, não se prova, que é muito comum o recebimento de propina para que os carros, etc. Também, gente, é utilizado para delimitar o período da vida de uma pessoa. Por exemplo, Drummond de Andrade, 1902 a 1987, o ano que ele faleceu, né? O ano que ele nasceu e o ano que ele morreu. Também serve, gente, para indicar possibilidades alternativas de leitura. Por exemplo, prezado senhor ou senhora, né? Ou usuário ou usuária. Percebam que o AI denota utilizado para feminino e o O para o masculino. Olha aí, gente, os parênteses, eles também são utilizados para indicar marcações cênicas numa peça de teatro. Olha um exemplo aí. Saiu pela direita, indicando qual é a marcação cênica, o que o personagem vai fazer, qual a ação que ele vai fazer. Ok? Observação. Num texto havendo necessidade de utilizar linhas, ou seja, linhas, né? Estas podem ser ordenadas alfabeticamente por letras minúsculas, seguidas de parênteses. Note que neste caso, as alíneas, exceto a última, terminam com ponto e vírgula. Por exemplo, no Brasil existem mulheres A. Morenas, B. Loiras, C. Ruivas. Os parênteses e a pontuação. Veja algumas observações.
As frases contidas dentro de parênteses não costumam ser muito longas, mas devem manter pontuação própria, além da pontuação normal do texto. O sinal de pontuação pode ficar interno aos parênteses ou externo, conforme o caso. Fica interno quando há uma frase completa contida nos parênteses. Veja aí os exemplos. É importante ter atenção ao uso dos parênteses. Ponto. Abre parênteses. Eles exigem um cuidado especial. Sinal de exclamação, fecha parênteses. Outro exemplo. Vamos confiar, abre parênteses. Por que não? Ponto de interrogação. Fecha parênteses. Que cumpriremos a meta. Vejam aí. Se o enunciado contido entre parênteses não for uma frase completa, o sinal de pontuação ficará externo. Olha aí o exemplo, né? O rally começou em Lisboa, Portugal, etc. Terceiro, antes dos parênteses, não se utilizam sinais de pontuação, exceto ponto. Quando qualquer sinal de pontuação coincidir com os parênteses de abertura, deve-se optar por colocá-lo após o parênteses do fecho, ou seja, o último parêntese. Bom, gente, o travessão. O travessão, gente, é um traço maior que o hífen e costuma ser empregado no discurso direto para indicar a fala do personagem ou a mudança de interlocutores nos diálogos. Olha o exemplo aí, né? O que é isso, mãe? É o seu presente de aniversário, minha filha. Também é utilizado para separar expressões ou frases explicativas intercaladas, por exemplo. Vejam aí. E logo me apresentou a mulher, uma estimável senhora e a filha. Como vocês podem ver aí os exemplos, gente, o travessão é utilizado para destacar algum elemento do interior da frase, servindo muitas vezes para realçar o aposto. Olha o exemplo, né? A gente pode observar. Também, gente, ele é utilizado para substituir o uso de parênteses, vírgulas e dois pontos, em alguns casos. Olha o exemplo, né? Cruel, obsceno, egoísta, etc. Superioridade humana, travessão. Acima dos preceitos que se combatem. As aspas. Bom, gente, as aspas, elas têm como função destacar uma parte do texto. E elas são empregadas para, antes e depois de citações ou transcrições textuais, por exemplo, como disse Machado de Assis, a melhor definição do amor não vale um beijo de uma moça namorada. Para representar nomes de livros ou legendas, por exemplo, Camões escreveu Os Lusíadas no século XVI. Observação. Para realçar títulos de livros, revistas, jornais, filmes, etc., também podemos grifar as palavras conforme o exemplo. Ontem assisti ao filme Central do Brasil. Vocês podem colocar entre aspas ou colocar em letra maiúscula a inicial do texto, do filme ou livro, né? Como queiram. Bom, gente, as aspas, elas também são utilizadas para assinalar estrangeirismo, que são palavras estrangeiras, neologismo, palavras novas que são formadas, gírias, palavras do dito popular, né? Coloquial, linguagem ali de um grupo social, expressões populares, são expressões da fala do povo, né? E ironia. Vejam aí os exemplos, né? Vocês podem ver que as palavras que estão entre aspas são palavras que pertencem a essa classificação aí, ok? Lá na sua redação, se você for utilizar uma palavra estrangeira de qualquer língua, né, além da língua brasileira, né, qualquer língua que não seja portuguesa, vocês devem utilizar aspas. Elas também são utilizadas para realçar uma palavra ou expressão. Exemplos. Mariana reagiu impulsivamente e lhe deu um não. Observação, gente. Em trechos que já estiverem entre aspas, se necessário usá-las novamente, empregam-se as aspas simples. Por exemplo, vejam aqui, né, esse fragmento aqui de Machado de Assis, de Dom Casmurro. Percebam que ele iniciou com aspas e mais na frente ele utilizou aspas simples, onde está aí negrito. Ok? Os colchetes, gente, também têm a mesma finalidade que os parênteses. Todavia, seu uso se restringe aos escritos de cunho didático, filológico e científico. Eles podem ser empregados em definições de dicionário para fazer referência à etimologia da palavra, de onde se originou a palavra, né? Vejam aí, né? A palavra amor, e tem entre colchetes aí de onde ela originou, né? Que é do latim. Também para intercalar, gente, palavras ou símbolos não pertencentes ao texto.
Olha o exemplo aí, né? No 1 e no 2, né? Você está bem? Deus não é brasileiro. Vejam aí os exemplos. Vocês podem ver o exemplo, gente, que os colchetes são utilizados para inserir comentários e observações em textos já publicados. Também serve, gente, para indicar omissões de parte da transcrição de um texto. Por exemplo, né, vejam aí, né, o homem de 60 anos feitos, ou seja, tinha mais textos aí, só que ele colocou os colchetes e as reticências para dizer que foi retirado, né, uma parte e continuou o texto, ok? Bom, gente, o asterisco, né, é um sinal gráfico em forma de estrela e ele costuma ser empregado nas remissões e notas ou explicações contidas em pé de páginas ou ao final de capítulos. Veja um exemplo aí da palavra, né, morfema preso. Vocês têm aí um asterisco, né, e nós temos aqui a explicação, né, é um morfema que não possui significação, etc. Ele também é utilizado, gente, nas substituições de nomes próprios não mencionados. Por exemplo, o doutor, o jornal. A gente geralmente encontra esse tipo de exemplo em textos literários, né? Clássicos, por exemplo, a gente encontra a utilização do asterisco fazendo referência à substituição de nomes próprios. Bom, gente, o parágrafo, né? O símbolo do parágrafo é representado por esse sinal aí que nós estamos vendo, que equivale a dois S's entrelaçados. E são iniciais das palavras latinas, que significa, né, sinal de cessão, de corte. Num ditado, quando queremos dizer que o período seguinte deve começar em outra linha, falamos parágrafo ou alínea. A palavra alínea vem do latim a mais linis e significa distanciamento da linha, isto é, fora da margem em que começam as linhas do texto. O uso de parágrafos é muito comum nos códigos de leis. Por exemplo, vejam aí, né? A lei federal, existe aí, né, o parágrafo correspondente, ok? Bom, gente, a gente agradece, né? Obrigado pela atenção, bons estudos, até a próxima aula.